Alô amigos do canal Geotech Marcelo Souza, vamos para mais uma videoaula em nosso canal. Antes, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Lembrando-se que o nosso objetivo é a interação com a geografia e as tecnologias. Lembrando-se que estamos em plena era digital, então estou tentando deixar nossas aulas mais dinâmicas, mais imagéticas, mais criativas. Vamos à nossa videoaula intitulada Movimentos Endógenos, que nada mais é do que os movimentos internos que são realizados no planeta Terra, os movimentos naturais. Bom, parte 1. Resolvi dividir essa videoaula em duas partes. A primeira, deixar a questão imagética. Então nós temos aqui milhões de anos, lembrando-se que é um movimento natural que o planeta realiza, esse movimento de encontro, de afastamento, de aproximação, que nós chamamos de movimentos tectônicos, ou também tectonismo. Bom, nós temos aqui mapa das placas tectônicas. Então, vou dar uma melhorada na imagem para fazer um tour, Na legenda, uma setinha em direção das placas, limite das placas, vulcões ativos. Muita gente pergunta, principalmente nas aulas de geografia, por que do Brasil não ter a questão de abalos sísmicos, também conhecido como terremotos, em grande magnitude. Ainda bem que nós estamos localizados, a questão do Brasil, estou correndo o mouse aqui, dentro da placa sul-americana, porém longe do encontro de placas. Pode perceber que, como mostra a legenda, vulcões ativos, nesses pontos aqui, vamos ver que pega a questão da Cordilheira dos Andes e assim sucessivamente, nós temos a questão do encontro de placas, a placa de Nazca e a placa sul-americana. O Brasil se encontra em grande parte do seu território afastado desse encontro de placas. Então esse é um dos motivos no qual o Brasil não tem terremotos ou mesmo abalos sísmicos de grande magnitude, correto? Então nós podemos perceber, nós chamamos essa área aqui, geograficamente, de Círculo do Fogo, porque pode ver, se eu voltar na legenda, vulcões ativos. Olha a quantidade de concentração nessa parte leste do planisfério, envolvendo a placa filipina, envolvendo a placa eurasiana e também a placa do Pacífico. Nós vamos perceber que aqui, lembrando que a Terra tem a sua circunferência, essa placa do Pacífico ela vai encontrar aqui nessa outra parte. Então nós denominamos essa área aqui como Círculo do Fogo. Constantemente esses movimentos naturais do interior da Terra, que nós chamamos de endógenos, estão o quê? Ativos. Nós temos outros lugares também espalhados pelo planeta Terra. Olha aqui nessa questão aqui também, mas podemos perceber que a grande aglomeração está nessa parte aqui, ok? Muito bem. Bom, nós temos os movimentos chamados de divergentes, convergentes e transformantes. Então, coloquei aqui muita imagem para a aula ficar enriquecedora. Na nossa época, não tínhamos essas ferramentas digitais, então eu falo para com meus alunos, a globalização veio para encurtar o caminho, não dificultar o nosso caminho. Então vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vou melhorar a imagem aqui. Então eu tenho aqui placas de movimento divergente, o nome já diz, diverge, também chamado de construtivos. Por quê? No fato de ter uma separação da placa,
vai formar uma nova estrutura. Por isso que é chamado de movimentos também ou limites construtivos. Então está aqui, definição. O sentido do movimento relativo entre as duas placas litosféricas faz com que elas se afastem uma da outra devido à ascensão do magma. Ocorre a formação de nova litosfera. Então, por isso chamado de movimentos também construtivos, a questão de divergente. Então, voltando aqui, eu posso fazer uma ligação aqui, né, em pontos chaves construtivos com o termo divergente. Eu vou deixar para fazer isso mais ao final, porque senão a questão do software não aceita. Vamos para o movimento convergente, ao contrário. Então, o que acontece? Limite destrutivos, porque quando fala convergir, vai chocar-se. E quando vai chocar, vai destruir essa parte litosférica, onde haverá um encontro. Então, vamos na definição. O sentido do movimento relativo entre as duas placas litosféricas faz com que elas se aproximem uma da outra. Ocorre a destruição da litosfera. Então, penso eu que muitas pessoas confundem, mas, mediante essa questão imagética e essas definições, não vai ter como errar mais. Isso é muito pedido no 6º ano do ensino fundamental, né? Então os meninos saem do ciclo 1, fundamental 1, e já pegam o fundamental 2. Eu deixo aqui uma crítica que esses termos deveriam ser para ciclos mais à frente, como o próprio 7º ano, 8º ano, porque trabalhar a geografia física com os meninos e meninas que saem do ciclo 1, que é o fundamental 1, é muita coisa para a cabeça deles, ok? Então fica aqui a crítica do professor Marcelo Souza. Nós temos outro movimento também, chamado de movimento transformante, também chamado de transcorrente e conservativos. Vamos ver que uma placa, ela desliza ao lado da outra, e isso vai provocar também uma energia muito grande nesse intervalo. Então vamos ao conceito. O sentido do movimento relativo entre as duas placas litosféricas faz com que elas deslizem lateralmente uma em relação à outra. Não ocorre a formação nem destruição da litosfera. É muito comum e muito famoso, eu não coloquei nessa videoaula, a questão da falha que nós temos devido a esse movimento, que chamamos no português de Santo André, ou de Sanders, né? Então, nos Estados Unidos tem uma parte que ocorre esse movimento, né, que tem uma falha gigantesca na questão litosférica, ok? Quem quiser, fica aí a dica, pesquise falha de Sanders nos Estados Unidos, ok? Eu coloquei aqui outras imagens, né? Dá para perceber aqui, seguindo a ordem, né? Divergente, pode ver com o azulzinho para lá, o vermelhinho para cá. Convergente, pode perceber que o vermelhinho e o azulzinho se encontram. Olha como que provoca uma destruição. Aqui vai provocar uma construção de uma parte litosférica. E aqui pode ver com o azul para um lado, o vermelho para o outro. Então, denominado transformante ou conservativos, também chamado de transcorrentes. Bom, como mostrei no mapa das placas tectônicas, deixei aqui uma animação. Aqui é denominada a questão do círculo do fogo. Está em inglês aqui, mas nós vamos perceber, né? Placas convergentes, placas oceânicas, né? Versus placas oceânicas. Então nós temos aqui, né? Vamos ver aqui se dá para melhorar. Ah lá, placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Então, podem perceber que constantemente, né, vamos ter aqui movimentos internos, que é o foco da aula, endógenos, com grande magnitude, né? Então, lembre-se que nós chamamos essa questão aqui do círculo do fogo.
onde as atividades naturais do interior da Terra estão em pleno vapor, assim dizendo. Correto? Bom, parte 2. Como eu disse a vocês, essa aula eu dividi em duas partes. Uma com a questão imagética e outra com definições importantes, alguns vocábulos, né, que é muito utilizado dentro da geologia, que a geografia também trabalha. Então vamos lá. Agentes endógenos do relevo, que é o tipo da nossa videoaula, são elementos naturais que surgem nas camadas mais profundas da Terra e, quando chega à superfície, causam alterações e fenômenos. Então, fenômenos: vulcanismo, tectonismo, alterações. Então, esses movimentos, né, esses fenômenos que são naturais, vai causar grandes alterações na superfície terrestre. Vai ter desmoronamento, né? A questão da infraestrutura humana ainda não suporta, e penso eu que, dependendo da magnitude, esses fenômenos vão causar grandes estragos nos locais que têm frequência dessa movimentação. Correto? Então, os exemplos de fatores endógenos acontecem no núcleo terrestre, entretanto, pode afetar muita população. São eles. Então, os fenômenos, eu vou aqui. Os fenômenos, tá aqui marcador de texto, demorou um pouquinho, mas funcionou. Quais são os fenômenos? Terremotos, vulcões, tectonismo. Então isso vai causar o que? Alterações. Em que lugar? Na superfície terrestre. Ok? Então, vamos lá. Movimentos orogenéticos. Começa aí uma questão, né, específica. Por isso que eu disse que isso é muito pesado para o sexto ano. Correto? São aqueles que ocorrem horizontalmente pelo movimento das placas tectônicas. Pode originar falhas. Então, oros vem da questão de montanhas. Então, movimentos que vão formar o que? A cadeia de montanhas. Quando fala movimento horizontal, vamos lembrar da questão, né, do movimento convergente ou também do movimento divergente. O convergente nós chamamos de quê? Vamos ver se vocês lembram. Movimento convergente nós chamamos também de movimento destrutivo. O divergente, construtivo. Então, horizontalmente, né? Diferentemente, muitas pessoas confundem movimentos epirogenéticos. São nomes próprios, né, da questão, principalmente da geologia, mas temos que saber na geografia. São aqueles que ocorrem verticalmente, eles não provocam falhas. Esse aqui podem originar falhas, né? Professor, me dê um exemplo desse aqui, porque esse aqui é muito comum, né? As dúvidas serem mais nesses movimentos que nós chamamos de verticalmente. Então, vamos ver aqui, né? A questão muito comum, lembre-se que é na questão vertical. Vertical, a gente pega de cima para baixo, né? É um movimento mais abrupto, né? Então, vamos comparar, né, um desnível, né, do rio, né, para a sua superfície, a margem direita ou a margem esquerda, lembrando-se que sem determinar as interferências dos agentes exógenos, que será o tópico da nossa próxima videoaula. Então, vamos ver, né, o fundo de um rio e a questão do seu relevo acima. Pode perceber que nós temos um movimento vertical, né? É muito comum isso também próximo do mar. Lembra da questão nível zero, né? De que? De altitude como base. E próximo nós vamos perceber a questão
vertical. Então é muito comum em determinadas áreas, isso não é em todo o planeta, né, ocorrerem o que? Esse tipo de movimento vertical. Nós vamos perceber que é um movimento abrupto, tem uma altitude significativa com relação um ponto ao outro. Então, o orogenético forma as cadeias de montanhas, né, na forma horizontal, mais comum, né, dentro da geografia básica. Lembrando que dentro da geologia são nomes técnicos e só que as pessoas confundem, ok? Quando o movimento ocorre para cima, vamos lá, ocorre um soerguimento. Então lembre-se disso, para cima, soerguimento, para baixo, subsidência. Então, tanto na questão orogenética ou epirogenética, vai acontecer o que? Soerguimento ou subsidência. Eu coloquei outros nomes, né, que é uma questão mais técnica. Mais uma vez, volto a fazer uma crítica. Isso deveria cair para os ciclos finais do Fundamental 2 e com ênfase no ensino médio, porque são temas muito técnicos. Então vamos lá, crátons ou cratões, do grego kipatok. Kratos significa força, são porções diferenciadas da litosfera continental, composta pela crosta continental e uma porção do manto superior, caracterizados por apresentarem raízes mantélicas antigas e espessas, as quais se estendem por centenas de quilômetros no manto terrestre. Deixei aqui o marcador de texto, raiz mantélica, grifei, vem do manto. Então, crátons, temos que assimilar com questões o que? Antigas, já deixei aqui marcado. Falou de regiões cratônicas, estamos falando de regiões muito antigas, com base na formação do planeta Terra. Nós temos aqui um movimento, né, um nome que muitas pessoas também confundem. Pode ver que nós já falamos aí, orogenético, epirogenético, né, crátons, e agora exostasia, também chamado de movimento isostático. É o termo utilizado em geologia para se referir ao estado de equilíbrio gravitacional e as suas alterações entre a litosfera, vou deixar aqui marcado, e a astenosfera, é uma camada mais inferior da Terra. Lembrando que nós estamos falando do interior da Terra, movimentos endógenos. Aqui nós temos a litosfera, né, que é a parte de cima, e a parte de baixo. Então, nós também chamamos um ponto, né, de estabilidade. Por isso que falou aqui um estado de equilíbrio. De equilíbrio de quê? Desses movimentos convergentes, divergentes, transformantes. Então, quando, né, entra no estado de equilíbrio desses movimentos internos, no qual está sendo direcionada a nossa videoaula, nós classificamos de isostasia ou movimento isostático. Eu coloquei uma imagem aqui, só para lembrarmos, né? Nós temos aqui a litosfera, essa camada fininha aqui, né, onde que nós estamos, e a astenosfera, pode ver aqui que vem a próxima camada. Então, quando dá esse estado de equilíbrio, nós chamamos de isostasia. Outra coisa muito cobrada, principalmente no Enem, é a questão de Rust e Graben. Eu deixei uma imagem aqui, já vou mostrar a imagem, né? Rust em cima, Graben embaixo. Vamos ver as definições. Então, Rust é a designação dada em geologia estrutural e em geografia física a um bloco de território elevado em relação ao território vizinho, por ação de movimentos tectônicos. A palavra Rust provém da língua alemã e significa ninho de águia. Só lembrando que a águia, para proteger, né, seus filhotes,
faça o ninho no topo de predador, com medo de predador, né? Então o roost, também chamado de ninho de águia, a parte mais alta. Aqui já vai ser o contrário, graben ou fossa tectônica. É a designação dada em geologia estrutural a uma depressão de origem tectônica, geralmente com a forma de um vale. Pode perceber que parece um vale, né? Alongado com fundo plano, formada quando um bloco de território fica afundado em relação ao território circundante. Então, isso afunda com relação à parte, aqui, no meu caso, à esquerda, e a parte, no meu caso aqui, à direita. Em resultado dos movimentos combinados de falhas geológicas paralelas ou quase paralelas. Lembra-se, falou de falhas geológicas, né? Vai ocorrer na questão dos movimentos orogenéticos. Epirogenéticos não ocorrem falhas. Lembra do início da aula. Bom, deixei aqui uma bibliografia, né? Porque essa aula é muito técnica, por isso que eu volto mais uma vez, estou sendo enfadonho nesse sentido. Os alunos do 6º ano, né? Penso eu, não tem essa bagagem para assimilar esses conteúdos, né? Então, muitos professores, professoras dão uma acelerada ou passam por esse conteúdo e quando chegam no ensino médio, praticamente, ou mesmo na universidade, na faculdade, muito desses assuntos nós temos que voltar do ponto zero. Então, deixa aqui referencial bibliográfico, né? Pesquisar sobre a obra. Deixa aqui também a questão de images, né? As imagens animadas, as fontes, quem quiser pesquisar aí mais imagens animadas para dar mais dinâmica e mais prazer nas suas aulas, mais images, né? As referências das imagens, os links, e chama atenção para vocês aqui, né? Meu valeu, galera, né? E deixar o like. Aguardo vocês na próxima videoaula, que será intitulada Movimentos Exógenos, ou seja, os movimentos externos do planeta Terra. Até a próxima aula.